Olá pessoal, vamos dar andamento então às nossas videoaulas. Unidade 3 é o primeiro processo a arco elétrico para soldagem com eletrodo revestido. De acordo com o nosso plano de ensino, essa videoaula vai contemplar da parte 3.1 à parte 3.3, certo? Primeira então definição e características do processo aí, né? É um processo a arco elétrico, onde utiliza um eletrodo de alma metálica com um revestimento. E existem alguns equipamentos que se utilizam para fazer essa soldagem, que são transformadores retificadores ou apenas retificadoras e inversores. Existem também geradores de soldagem, mas não é uma coisa muito aplicável por vários motivos aí que não, agora no momento a gente não vai falar, mas podemos conversar também posteriormente. A primeira coisa então, essa imagem aí, eu vou discriminar aí todos os números aí, né? Cada número representa, por exemplo, o número 1, um revestimento do eletrodo. E ele tem suas funções que nós vamos ver mais para frente, certo? O número 2 está mostrando aí a alma metálica, que é o meu metal de adição. Esse é o metal que vai entrar dentro da poça de fusão e vai fundir também o metal de base. 3 é uma atmosfera protetora criada pelo revestimento, que vai proteger contra a invasão do hidrogênio, do oxigênio, que a gente vai conversar também lá em defeitos, né, e descontinuidades. A gente pode falar sobre esses caras, como é que eles prejudicam o nosso cordão de solda. No 4, nós temos a poça de fusão, que é o material que está em estado líquido. No 5, nós temos o metal de base, que é o material que nós estamos soldando, que estamos unindo pelo processo de soldagem. O 6 é o nosso metal de solda, que é simplesmente o cordão de solda. E o 7 é a escória, que é uma camadinha, uma casquinha que fica acima do nosso eletrodo devido ao processo de fundição localizada que acontece. A formação da poça, onde ela vai solidificando devido a esse processo de fundição, é formado uns produtos que são as escórias ali, a escória do processo, e fica acima do cordão. E isso é retirado após soldagem, certo? Ainda em definição e características do processo, podemos classificar algumas vantagens e limitações. Essas vantagens a gente vai comparar sempre com processos a arco elétrico, por exemplo, o processo MIG-MAG, o processo TIG, né, que são os processos mais utilizados já junto com o processo de eletrodo revestido. Então, quando ele fala que a vantagem é um equipamento simples, portátil e barato, ele está falando de um processo utilizado para eletrodo revestido, utilizando uma inversora, por exemplo. Porque se ele é portátil e barato, é geralmente utilizado uma inversora ou um transformador, né? Esses são os mais baratos. O retificador é um pouco mais caro, né, devido ao seu porte e outras condições. Quando a gente fala em limitações, ele fala em aplicação difícil para materiais reativos, né? Então existe a limitação de acordo com o tipo de eletrodo, que a gente não vai conseguir fundir qualquer material, principalmente esses materiais reativos, certo? Outra vantagem, não necessita de fluxos ou gases externos, ou seja, quem faz essa atmosfera protetora é o próprio revestimento do eletrodo, certo? Qual seria a limitação? Que é a produtividade relativamente baixa. Isso nós estamos comparando com um processo de alta produção, que é o MIG-MAG, por exemplo, arame tubular, tá? Então isso, teremos a produtividade relativamente baixa. Quando a gente fala em outra vantagem, que ele é pouco sensível à presença de correntes de ar, é quando eu posso dizer que eu utilizo ele em qualquer local na parte externa. Eu utilizo ele no vento, na corrente de ar, tudo. Claro que não vamos também utilizar eles quando estiver com muita umidade no nosso tempo, nem com chuva, que aí nenhum processo de soldagem vai ter uma boa qualidade,
certo? E quando fala em outra limitação, ele exige limpeza após cada passe de soldagem, comparado também com outros processos como o MIG-MAG, que não produz escória. Então, esse produzindo a escória, ele tem a cada passe que tu vai fazer novamente, tem que se fazer a limpeza, certo? Uma outra vantagem é que ele tem a facilidade para atingir áreas de acesso restrito. O que seria isso? Nós vamos fazer a união de duas peças, tem certas situações onde o acesso ele é mais difícil. E um processo com um eletrodo revestido, que é apenas um eletrodo de diâmetro geralmente pequeno, eu acesso facilmente a qualquer situação. Agora, onde eu entro, por exemplo, num processo MIG-MAG TIG, onde existe uma tocha, um bocal, e ela tem que chegar próximo a essa peça, a esse ponto de soldagem, aí eu vou ter uma dificuldade maior. Isso é uma vantagem, então, do processo eletrodo revestido, certo? Existem mais algumas coisas, mas aqui estão os principais. Saindo um pouco da definição e essas características, vamos entrar um pouquinho na metalurgia da junta soldada. Parte metalúrgica que é pós-soldagem. Pegando aqui, ó, a primeira, bem no centro aqui nós temos a zona fundida, né, ZF. Essa zona fundida é onde o meu metal entrou em estado líquido, e tanto foi o metal de base, que está mostrando aqui à direita, como o meu metal de adição, que é a alma metálica do meu eletrodo. Então essa é a zona fundida. Logo em seguida, bem encostadinho aqui a essa zona fundida, existe a zona termicamente afetada. Mas eu não gosto de usar muito o termo termicamente, e sim zona afetada pelo calor. Por isso que eu botei ZAC e não botei ZTA. ZAC é zona afetada pelo calor, porque é o calor que faz com que essa zona fique afetada termicamente, certo? Existe também a linha entre essas duas áreas, que é a zona de ligação, é onde está delimitando o que entrou em estado líquido e o que não entrou em estado líquido, mas teve vamos dizer assim, um trauma com relação ao calor adicionado, certo? O metal de base está aqui, que é o material que eu estou soldando. Abaixo existe um artifício, um acessório que eu posso utilizar, que é o cobre junta, geralmente feito do material cerâmico, por causa do alto ponto de fusão, onde ele não entra junto aqui na fundição, ele serve simplesmente para um suporte que a raiz faça a fundição bem feita e que esse metal de solda não acabe ultrapassando a minha junta e saindo fora dela, certo? É apenas um tipo de acessório para uma junta soldada, ok? Eu vou falar um pouquinho mais de zona afetada pelo calor na aulas presenciais depois, mais para frente, tá? Para vocês entenderem um pouco mais o que é esse trauma que o material recebe aqui. Só para ter uma noção, essa distância aqui que tem essa demarcação mais clara da zona afetada pelo calor, em dimensões, para vocês terem uma noção, isso não ultrapassa geralmente a 6 milímetros de comprimento aqui, tá? E claro, vai pegar todo a profundidade do material, mas na questão de largura lateral aqui, não ultrapassa 6 milímetros, tá? Na maioria dos casos. Um pouco sobre as fontes de energia, né? Elas têm que fornecer energia elétrica e existe a questão da parte do tipo de corrente e a polaridade que eu estou ligado no meu eletrodo. Então, quando eu utilizo um transformador, eu vou ter uma corrente alternada, onde eu tenho a frequência, né, que é 60 Hz, e eu não vou ter fixo um ponto negativo e um polo positivo. Eu vou ter uma 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo que esse corrente passa do negativo para o positivo. Então eu não tenho como definir uma polaridade. Mas quando eu estou trabalhando com uma corrente contínua, aí sim eu tenho uma polaridade positiva e uma negativa. Quando eu ligo o meu eletrodo no negativo, eu chamo essa minha ligação de polaridade direta ou ligação direta. E quando eu ligo o meu eletrodo
no positivo eu tenho uma polaridade chamada inversa ou ligação inversa. Por que eles classificam isso? Porque o caminho normal dos elétrons na chapa, eles vão passar do negativo para o positivo. Então, quando eu tenho o meu eletrônio negativo, o caminho normal dele é do negativo para o positivo, então é uma ligação direta. Como no caso, quando eu ligo ele no positivo, os elétrons vão vir do negativo para o positivo, então eles vão vir contra o eletrodo, então é uma ligação inversa. Por isso que tem essa classificação desta maneira. Qual é a importância de mudar essa polaridade? Quando eu tenho o eletrodo no positivo, ou onde está o positivo, ou melhor, onde está o positivo, eu tenho um calor mais alto. Sempre onde eu tiver com o meu positivo, lá estará um ponto de maior calor. Tá? Então, se eu ligo no eletrodo, eu tenho mais calor no eletrodo. Se eu ligo no negativo eletrodo, a peça está positiva, a peça vai mais calor para a peça. Tá? Isso pode servir para uma orientação numa soldagem. Falando ainda de fontes de energia, existem esses três equipamentos que são transformadores, apenas transformadores. Existem os transformadores retificadores, que são chamados de retificadores, direto também, e as inversoras. Vamos falar um pouquinho deles aqui. Existem esses transformadores simples, que claro que ficaram agora em desuso, mas existem ainda, pode vocês encontrar. E ele, para ser trocado a corrente ser ampliada ou diminuída, eu tenho que fazer ligações diferentes ali, em pontos diferentes, como fosse um chuveiro, onde eu vou aumentando a minha resistência, eu diminuo minha corrente. Onde eu vou diminuindo a minha resistência, eu aumento a corrente. Tá? No nosso caso, as máquinas que nós mais utilizamos hoje, que nós vamos utilizar lá na prática, existe o transformador com núcleo móvel. E nós temos o primário, o enrolamento primário e o secundário, e à medida com que a gente gira a nossa manivela, a gente afasta, como está na figura A, ou aproxima, como está na figura B. Quando esse primário e secundário estão longe um do outro, o campo magnético é baixo, ou seja, a corrente também é baixa. Quando eu aproximo os dois, o campo magnético aumenta e eu tenho uma corrente mais alta. E no caso, como mostra a figura aqui, ó, existe uma escala mostrando a equivalência dessa distância em corrente, em amperagem, certo? Bom, agora temos o transformador retificador, ou apenas retificador. Nós temos um transformador que é colocado um retificador que retifica a corrente alternada para a corrente contínua, certo? Então aqui eu consigo trabalhar com polo negativo e positivo, diferente só do transformador que eu tenho corrente alternada. Equipamento bastante robusto, alta amperagem, né? E assim, para várias aplicações. Agora temos as inversoras, que partem aí de tecnologia em cima de tecnologia da parte eletrônica, e isso faz com que o equipamento perca peso, tenha uma versatilidade maior, seja mais portátil. É utilizado geralmente material reciclável para fazer esses tipos de fontes inversoras. Então é um equipamento assim, bastante evoluído em relação aos outros dois. E aí está mostrando que ele pode ser usado tanto para fazer uma soldagem com o eletrodo, que aqui está o eletrodo, como também pode, no mesmo equipamento, utilizar para TIG, que é outro processo arcoelétrico. Tá? Bom, uma características importantes que tem nessa inversora, ou recursos que ela tem a mais que um transformador e um retificador, são as seguintes funções que ela traz devido à eletrônica. A primeira função é hot starter. Quando eu vou com o meu eletrodo posicionar ele para abrir o arco, que é o movimento de aproximação, de toque na peça, se eu tenho a função hot starter, eu abro o arco mais fácil, porque ele dá um pico de corrente para mim abrir o arco e depois retorna para a corrente de regulagem, que tu regulou para soldar. Isso me facilita abrir o arco. À medida que eu venho avançando com o meu eletrodo, existe a situação de manter esse arco aberto e manter essa corrente constante. Para isso existe o comando Arc Force, que mantém e faz com que a gente não perca essa corrente, fique constante e não acabe fechando o meu arco. E, na caso que a gente está aprendendo, ou na situação que também um soldador com experiência vá colar esse eletrodo na chapa, existe
a função anti-stick, que é o que faz o quê? Ele verifica que a resistência elétrica aumentou no sistema e automaticamente ele manda o comando para baixar a corrente para que tu solte o teu eletrodo da poça ali da chapa e não fique grudado. Então ele tem esses 3 comandos aí e funções que facilitam a vida do soldador, tá? Principalmente para quem está iniciando, certo? Seguindo em fontes ainda de energia, tem algumas características importantes de falar, né? Principalmente aqui, ó, tensão em vazio. O que seria uma tensão em vazio? Quando eu pego a minha máquina, simplesmente ligo ela numa tomada, e essa tomada pode ter 220, 380, 440, 660, depende de como é que está a ligação na tua máquina. Independente da ligação, ela vai me passar uma tensão em vazio para o secundário, desculpa. Entrou no primário a tensão da tomada e ela passa automaticamente uma tensão em vazio para o secundário, que não é a minha tensão de soldagem, é simplesmente a tensão disponível para mim. E dependendo da situação, por exemplo, corrente alternada, essa tensão é muito importante, porque existem eletrodos que tensão em vazio abaixo de 70 volts, por exemplo, como tem aqui, ó, abaixo 52 volts aqui, ó, ou 68 volts, eu não consigo utilizar, por exemplo, num transformador, na verdade, em corrente alternada, a 68 é a inversora, não está nesse raciocínio. O que está é o transformador. Se eu tiver corrente alternada e a tensão em vazio menor que 70 volts, um eletrodo que eu não consigo utilizar ele para soldar é o E7018. Tá? Então essa tensão em vazio é importante ser verificada na máquina quando for comprar. Quando for um transformador, corrente alternada. A amperagem máxima é importante, porque não vai ser de acordo com o que tu precisa fundir. O peso, dá para se verificar aí que existe bastante diferença de peso, principalmente no retificador. Importante saber que o tipo de corrente que ele pode usar. E o fator de trabalho. O que é o fator de trabalho? O fator de trabalho diz que a máquina consegue trabalhar na amperagem máxima durante 10 minutos. E quanto tempo que ela pode operar na amperagem máxima durante 10 minutos? No caso desse transformador que está mostrando aqui, 20% desse tempo ele pode operar com a amperagem máxima. Ou seja, ele não pode operar 10 minutos a 250 amperes, ele pode operar a 250 amperes em 20% desse tempo, ou seja, 2 minutos, certo? Esse é o entendimento do fator de trabalho. Onde eu tenho fatores de trabalho maiores, eu consigo trabalhar mais tempo na corrente máxima, como mostra a inversora aqui, ó, certo? Entramos agora então em acessórios e ferramentas. Primeiro acessório, um porta-eletrodo, que é importantíssimo para nós colocar uma fixação do nosso eletrodo. O grampo de retorno, que é a garra que vai na minha mesa ou na peça que eu estou soldando. E os cabos necessários. Ó, tá aí mostrando um porta-eletrodo e mostrando importantíssimo isso aqui, ó. Amperagem, do que é a amperagem máxima dele, certo? 500 amperes. Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina que tem, aqui ó, um exemplo aqui já plausível aqui, ou seja, ó, 250 amperes, eu não vou classificar ou dimensionar o meu porta-eletrodo com 250 amperes e nem com 500, mas eu vou botar uma folga, eu vou botar ele com 300 amperes, certo? Sempre dando uma folga aí de 50 a 100 amperes, porque sempre pode acontecer de alguém não ter esse conhecimento, testar no limite máximo e acabar dando um acidente aí de derreter, pegar fogo, certo? Ou tomar um choque. Outra situação é a garra, mesma coisa, ela vai ser específica de acordo com a corrente, dimensionada de acordo com a corrente máxima que tu tem na tua máquina e sempre sobrando. Os cabos, também temos os cabos, tanto o cabo da garra, né, do grampo, e o cabo do eletrodo. E eles também são bem dimensionados. Quais são as variáveis que eu faço o dimensionamento desses cabos? Por exemplo, a corrente, que eu vou ter de utilizar, a máxima que eu vou estar de trabalho, pode ser, não precisa ser a máxima do meu equipamento, mas a máxima de trabalho. E o comprimento, a amperagem, e o comprimento desse cabo,
se ele tem 10 metros, se ele tem 30 metros, se tem 50 metros. Então, entre 0 e 10 metros, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, e eu tiver uma amperagem que eu vou trabalhar no máximo 200 amperes, a seção do cabo, que é a seção transversal do cabo, onde eu corto ele, veja aquela área da seção transversal, tem que ter no mínimo 70 milímetros quadrados. Se não tiver isso, ele não vai conseguir aguentar os 200 amperes de trabalho e vai ter problemas de superaquecimento, certo? Outros acessórios: estufas, tenaz, escova de aço e picadeira. Ou seja, uma estufa é para quê? Retirar a umidade do eletrodo, caso ele tenha pego umidade da embalagem dele, ou foi aberto e deixou em qualquer lugar, ou armazená-lo para que ele nunca pegue umidade, tu pegue ele direto e vá utilizar, sempre com sem umidade. E aqui existe umas estufas portáteis, quando tu vai direcionar ele a um bom tempo fora até chegar ao ponto de soldagem, então tu leva ele dentro dele e só tira na hora da soldagem. Tenaz. Tenaz é o equipamento parecido com um alicate, que é para pegar a peça, né? Segurar a peça que tu vai soldar, se afirmar no local onde que tu vai soldar, porque não é para utilizar a mão com a luva. A luva é para proteger dos respingos de soldagem e do calor que sai ali na soldagem, mas não para agarrar a peça, no caso, ou perto, próximo ao local de soldagem. Escova de aço importante aí, manual, que vocês vão utilizar para fazer a limpeza pós retirada da escória. Se escova para deixar 100% a área limpa, porque solda com qualidade é uma junta bem preparada, bem limpa, e também toda vez após feita a soldagem, limpa novamente. Temos uma picadeira, que é outra ferramenta para retirada da escória. Se bate lateralmente no cordão para a retirada dessa escória. Bom, pessoal, nessa primeira videoaula sobre eletrodo revestido, que contempla aí, que eu, no início, como eu comentei, parte 3.1 a 3.3, fica por aqui, certo? Obrigado pela atenção e até a próxima.